Ok, hoje nós vamos falar sobre religião ou evangelho. Perdendo Jesus no templo. Nós já falamos a semana passada, nessa mesma passagem, nós vamos repetir a leitura. Nós estamos baseando nosso estudo em Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 49, que diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Por que esse texto? Porque eu consigo ver uma associação muito clara entre o caminhar da igreja hoje, o caminhar nosso hoje com Cristo, e esse episódio em que as pessoas deixaram Jesus onde ele sempre está, ou na casa do Pai, e tentaram tocar a vida do jeito que eles acharam, achando que Jesus estava com eles. Né? Eles tentaram caminhar de volta para casa, fazer o seu caminho, andar no seu caminho, pensando que Jesus estava com eles. E diante dessa palavra, desse questionamento, dessa representação, dessa figura representativa deste episódio, que nós vamos refletir hoje, sobre evangelho e religião, quando se perde Jesus no templo, que em tese seria o lugar, e como foi o caso aqui, é o lugar que se encontra, no verdadeiro templo. E às vezes esse templo não é uma construção, esse templo é nós mesmos. Às vezes a gente se perde dentro de nós mesmos, porque nós saímos fazendo coisas que nós achamos ser verdadeiras, ser corretas, ser as coisas, ser a melhor forma de fazer. Porque às vezes assim nos ensinaram desde criança. E agora que eu estou trazendo aqui, por uma direção de Deus, vamos dizer, essa provocação de reflexão, para que nós olhamos tudo que nós fazemos, se realmente isso é tudo servir ao Senhor, ou tem um pouco de religião. Eu até, no meu post que eu fiz no Facebook, eu coloquei uma chamada assim, dizendo que se as pessoas percebiam que muitos evangélicos hoje professam mais religião do que o próprio evangelho. E eu as convoquei a estar aqui conosco, para que nós juntos refletimos. Eu não sou o dono da verdade, mas eu procuro ir até a palavra de Deus e trabalhar dentro dessa verdade. Bom, religião. Eu não quis ir muito na teoria na semana passada, mas o conceito padrão de religião, ele vem da palavra religare, do latim, que refere-se a como se fosse uma religação do homem a Deus. É uma questão de ligação. A religião deveria fazer e deve fazer esse papel. É a religião de verdade, né? Mas atualmente esse conceito de religião ele perdeu um pouco esse sentido de religar e passou a ser sinônimo de uma prática mais legalista. O que é uma prática legalista? Praticar regras, você tem que fazer isso, 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 para que Deus se alegre de você. Para você servir a Deus, tem que fazer isso, 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 não fazer isso, 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 e não pode fazer isso, isso, isso. Né? Estou dizendo, de novo, eu repito sempre isso, porque as pessoas não dizem, não, está fazendo tudo que eu... Não, nós estamos falando que vamos ter uma reflexão de que essas coisas todas que nós fazemos, tem algumas que realmente são parte do evangelho que requer de nós fazer algumas coisas. Mas depende do patamar que isso toma na nossa vida. Então, essa prática legalista, né, um conjunto de regras, de práticas, ritos,
que são praticados pelo homem, isso é um conceito técnico, né? Em busca de fazer algo que lhe permita acessar as bênçãos de Deus. Olha, vou repetir, vou ler de novo. Prática legalística é um conjunto de regras, práticas e ritos que são praticados pelos homens na busca de fazer algo, olha, presta atenção que isso vai ser importante lá no final, os homens tentando fazer algo que lhe permita acessar as bênçãos de Deus. E aí que está a grande quebra do sentido da religião. Porque quando se fala os homens, na busca de fazer algo que lhe permita acessar as bênçãos de Deus. Então, a religião em si, ela diz assim, você tem que fazer isso, fazer algumas coisas para acessar o divino e para que o divino se importe com você e te dê outra coisa em troca. Isso é a essência do que se pratica a religião. E aí, hoje, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo para as igrejas, dando dinheiro, fazendo penitência, fazendo uma série de coisas, na esperança de receber algo de Deus. E é isso que é totalmente confrontativo com o Evangelho, e é isso que nós vamos ver hoje. Ao longo do tempo, o homem, na sua interpretação, os homens, eles trouxeram no exercício da prática religiosa, criaram correntes religiosas, né? E aí nós podemos citar várias, não vamos entrar nisso, só para efeito de nós entendermos, que é o caso do islamismo, do budismo, do taoísmo, e um monte de ismo, e dentre eles, obviamente, o cristianismo baseado em Cristo, na doutrina do Evangelho de Cristo. Né? E dentro do cristianismo, a própria interpretação do cristianismo nasceu dentro dele mais uma série por exemplo, catolicismo, protestantismo, depois dentro do protestantismo tem pentecostal, não pentecostal, tem neopentecostal, tem tradicional, e sabe, cada um entendendo uma forma diferente, tentando fazer algo diferente à luz da sua interpretação, né? E aí isso que tem desviado muito da essência do que Cristo nos chamou, né? Então, para nós sermos bem taxativos, né? Religião, então, existe muitas formas. Agora, evangelho só tem um. Então, é muito fácil a gente confundir uma coisa com a outra. Porque todas elas querem todas as formas de práticas religiosas, elas têm basicamente um objetivo essencial de tentar se aproximar ao máximo do evangelho em práticas sérias, né? Tem uns aí que a gente não vai tocar no assunto, né? Mas e eu queria assim hoje que vocês que estão aqui pudessem entender exatamente o que significa essa diferença. E ao estudar isso, eu encontrei que não é difícil apesar de que muita gente confunde, não é difícil de fazer essa separação. E eu encontrei uma história que tem muitas vezes na internet, mas eu vou confessar, eu gosto muito das pregações do pastor Paul Washer, né? E numa das pregações dele sobre o poder do evangelho, ele contou a história, uma ilustração com esse tema aqui, né? E ele disse que você tem, por exemplo, se você é um criador de ovelhas, o pior que pode ter por perto é um lobo, isso todos nós sabemos. No caso, ele usa o coiote lá na cultura americana deles, né? Mas quem é o criador de ovelhas, o pior inimigo dele é o lobo, né? E como que você resolve o problema do lobo se é um criador de ovelhas? A primeira delas é você matar o lobo. Mas ao matar o lobo, você não resolve o problema do lobo, você resolve o problema das ovelhas, né? Ou você pode pegar o lobo e fazer uma gaiola de ferro e fechá-lo, trancafiar o lobo dentro da gaiola e deixar ele lá. E o lobo estando dentro da gaiola, ele sempre vai ser lobo. E todo dia ele olha pela fresta da gaiola, olha para as ovelhas, procurando um jeito de sair para ir matar a ovelha, porque ele continua sendo lobo.
Só que ele está fechado dentro de uma gaiola, que o proíbe, né, de sair dali, que impede de sair dali. Essa gaiola, nós podemos dizer que é a religião. São as regras que as pessoas obedecem para se manter sem ter a vida transformada, mas com cara, com comportamento de quem é um verdadeiro cristão que segue o Evangelho. Esse comportamento, eu tenho visto muito e andei por igrejas aí, em que eu vejo que os jovens de 18 esperam dar 18 anos para cair fora da igreja. Por que eles querem cair fora da igreja? Porque só conheceram a religião, estão dentro de uma gaiola. Eles foram fechados, não foram ensinados, não foram. Então, por isso que eles têm aquela vontade imensa de chegar um tempo e, como dizem eles mesmos, vazar fora. Mas eles não saem da igreja, às vezes, para o mundo, eles vão para outra igreja. Porque eles acabaram conhecendo Jesus, lá eles gostam, mas não gostam de estar na gaiola, eles querem ter o seu comportamento mudado. Mas aí, como é que se resolve, então, o problema do lobo? Essa solução do problema do lobo não está no mundo natural. A religião, a solução religiosa, ela está dentro do mundo natural. É fechar, é trancafiar, é dizer, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, tá, você fica fechadinho ali e limitado. Porque se você fizer qualquer coisa, tem alguém vendo, entendeu? Agora, como se resolve o problema do lobo para que ele não mate a ovelha, ao invés de trancafiar ele na gaiola? Não existe solução disso no âmbito natural, mas transportando para o nosso entendimento aqui do Evangelho, o que é necessário para o homem sair dessa gaiola religiosa? A mudança de caráter. O Evangelho transforma. Quando o Evangelho transforma, o lobo, esse que era lobo, quando ele sair da gaiola, ele não sai com a vontade de matar a ovelha, mas sim de acompanhar as ovelhas, porque a sua natureza de lobo foi transformado em uma natureza amiga das ovelhas. Aquela natureza de matador de ovelhas foi transformado numa natureza de amizade com as ovelhas. Então, essa é a grande diferença da religião que prende a pessoa, que cria ritos, regras e obrigações, para que ela não saia dali achando que com isso ela acessa a Deus e as bênçãos de Deus. Mas o Evangelho é aquele que transforma a natureza do homem, de forma que tudo aquilo que ele se incomodava enquanto estava, ele se incomodava enquanto estava preso na religiosidade, né? Ali, quando a transformação do seu caráter, ele se torna alguém que ama ovelhas, porque o Evangelho de Cristo entrou nele um amor completo. Então, aí que eu digo, quando nós quisermos trabalhar os nossos filhos, os nossos jovens, não é religiosamente que nós ganhamos eles. Nós ganhamos eles com o Evangelho, desenvolvendo neles o amor por Cristo. E não me fugiu a palavra agora, mas uma repugnância pela igreja, por regras, por coisas. Regras não mudam pessoas, o Evangelho muda. E no texto que nós lemos, o que ensina para nós, depois dessa introdução, o que ele nos ensina dentro disso? Eu acho que até se a gente parasse aqui, já seria, a parte de hoje já teria entendido exatamente a diferença, que essa ilustração, assim, achei fantástica, ela nos diz com muita clareza. Mas, assim, no texto de hoje, que nós lemos, nós ensina que regras, ritos, costumes, crenças, podem nos separar de Jesus, ainda que continuemos achando que ele está entre nós. Porque o caminho é esse, você teria um caminho a seguir, né? E aí, por isso que há uma visão de Jesus da religião e uma visão do Evangelho, do Jesus do Evangelho, né? Que às vezes a visão do Jesus da religião é aquele Jesus do não pode, do não dá, do tem que fazer isso, do tem que fazer aquilo, né? E a do Jesus do Evangelho é outra. E o Jesus da religião é aquele que nós achamos, nós estamos no nosso caminho, que nós sempre fizemos, estamos achando que Jesus está conosco, como lá no texto. Os pais estavam há um dia caminhando,
achando que Jesus estava com eles. Será que não tem muita gente há 20, 30 anos caminhando num caminho e achando que Jesus está com ele? Que já não deixou Jesus lá atrás? Mas está lá, né? Eles estavam certos, nós fomos cumprir nossa obrigação. Todos os anos, nós vamos na festa. É a festa da Páscoa. A nossa religião, a nossa tradição nos ensinou isso. Todos os anos iam lá, né? Eles tinham cumprido o rito e estavam indo embora, achando que isso Jesus estaria com eles. Esse Jesus da religião é aquele que não nos faz falta em um dia todo de caminhada. Porque o que acontece? Desde que nós estejamos com as obrigações religiosas em dia, nós achamos que Jesus está conosco. Eles estavam com a obrigação em dia, tinham ido ficar na festa, feito todo o cerimonial da Páscoa, e vão voltar para casa porque Jesus está conosco. Eu quero dizer para você, só isso não garante Jesus, que você está andando com Jesus. Eu não vou dizer que Jesus está andando com você, porque o amor dele é muito maior do que a minha cabeça pode pensar, mas você pode estar andando com ele. E aí, quando nós damos falta disso, a gente descobre que está muito longe de Jesus, muito longe dele. E esse muito longe dele, às vezes nós temos a cara de quem anda com ele, temos o jeito de quem anda com ele. Você quer ver? Nós temos hábitos, né? Tem linguagem, ô varão, uma linguagem toda evangélica, aquele dialeto acostumado a falar da igreja, ô glória, e por aí vai. Você conversa com as pessoas, visita as pessoas, nós temos ritos, nós se esforçamos para ir à igreja, às vezes com frio, né? E vai lá. Tem até trajes, né? Paletó, gravata, outros usam saia, outros usam assim, achando que isso tudo, não estou dizendo que isso é errado, não, mas estou dizendo, tudo isso nos diz, não, essa pessoa ali é firme, é salva, é crente, assim. Mas às vezes nos falta prática da comunhão, do amor, da verdadeira religião. E a verdadeira religião está escrita em Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. O amor, né? Cuidar do órfão e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. É tão simples. É ter um caráter íntegro e amar as pessoas. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e que as pessoas dizem, qual que é o maior pecado? Não tem maior pecado. Fala, bom, se nós formos falar por uma coisa, talvez se você cometer infração ao maior mandamento, você cometeu o maior pecado. Né? Achei bem interessante essa reflexão. Eu vou aprofundar esse estudo. Mas é simples, amar a Deus sobre todas as coisas, que desde o início da humanidade, o único que conseguiu ter essa de amar a Deus sobre todas as coisas, somente foi Jesus. Mas o Senhor entende da nossa fraqueza. Então, a verdadeira religião é amar as pessoas e não deixar se corromper pelo mundo. É simples. E isso é a essência do Evangelho. Também, nós achamos que oramos, mas na realidade são rotinas religiosas de oração. Será que na nossa oração nós temos intimidade com Deus? Ou será que essa conversa do caminho, nós achamos que estamos conversando com ele, que estamos conversando com a multidão ali, e ele não... Porque, como assim achamos? O que é a rotina religiosa de oração? É você, ora quando levanta, ora antes da refeição, ora antes de viajar, ora para deitar. Durante que está dirigindo, fala, Senhor, graça te dou, Senhor. Tudo isso pode ser que seja intimidade com Deus e pode ser uma simples rotina que você faz porque tem que orar, que ensinaram você a orar antes de agradecer pela refeição, antes de uma viagem. Nós falamos sobre orar pela viagem, né? E você sabe que eu, quando preguei sobre fé, agora recentemente, eu mudei minha forma de orar quando saio para viajar. Por exemplo, amanhã, 4:30 da manhã, eu saio daqui de Curitiba para viajar. A minha oração mudou. Antes eu orava, Senhor, me guarda. Depois de eu estudar sobre a fé, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor estando comigo, eu tenho certeza que tudo que possa acontecer nesse caminho é cuidado do Senhor comigo, seja como for, seja o que eu quero, seja o que eu não quero.
É duro orar assim. Mas isso é fé. A fé nos ensina a nos aprofundar numa prática de relação com Deus, não do simplesmente dizer pedir o que eu quero. O Evangelho não nos ensina a ficarmos pedindo somente o que a gente quer. Mas seguindo aqui, é preciso voltar quando você percebeu, falou, opa, eu acho que Jesus, eu não sei, parece que ele não está aqui comigo, não. Cadê ele? Procurou, não achou. É preciso voltar a Jerusalém. E quando eles voltaram a buscar Jesus em Jerusalém, eles não conseguiram encontrar. Eles demoraram 3 dias para poder achá-lo. Eles não foram no lugar mais óbvio. Por quê? Porque eles tinham, não basta, porque a cabeça deles não imaginava o menino, o Jesus, naquele lugar. Imaginavam Jesus dentro das ideias que eles tinham, que ele deveria fazer, onde ele deveria estar. E ficaram 3 dias, porque nessa época da Páscoa, a população de Jerusalém, ela quintuplicava de gente. Então tinha muita gente, era barraca para todo lado, isso era sério, nos arredores da cidade, era muita gente que ia para lá. E eles procuraram Jesus por tudo, menos no principal lugar. Porque eles estavam com a cabeça moldada num Jesus do jeito que eles achavam que tinha que ser. Eles não tinham se dado conta que ali tinha algo muito mais profundo. E às vezes nós, para procurar Jesus, vamos nos lugares errados. Às vezes tem gente fazendo tanto esforço, trabalhando dia e noite numa igreja. Amém? Que continue trabalhando. Outros fazendo penitência, outros fazendo tanta caminhada para encontrá-lo, mas em vão, porque eles não pararam para ver que Jesus eles estão procurando. Eles demoraram. Por que eu gosto desse. Sempre tem muito 3 dias na sepultura, Lázaro, né? Jesus demorou 3 dias para. Então, assim, quando a gente olha aqui, 3 dias para encontrá-lo. Eu gosto de associar isso a alguma coisa para você, para trazer isso de uma maneira que você possa refletir. Eu diria assim, isso é uma suposição minha, apenas, para ajudar você a compreender esse contexto, mas eu diria que o primeiro dia é para descobrir, você demorou um dia inteiro para descobrir que está no caminho errado, que não era por ali para achar Jesus. Digamos que o segundo dia foi para desconstruir, quando você percebeu que não estava, você parou para pensar mais um dia para desconstruir tudo aquilo, suas certezas religiosas, todas aquelas coisas. E o terceiro dia para obter lucidez de onde encontrá-lo. E aí encontrar. Então, você imaginou se nós pudéssemos parar esses 3 dias? Ou essas 3 fases? Primeiro, para descobrir se a gente está no caminho certo. Se realmente eu estou vivendo o Evangelho de Cristo. Ou aprendi a ser religioso na minha igreja, na minha forma, desde criança. Me ensinaram a fazer assim, 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 a estar na igreja assim, a fazer isso. Se não fizer isso, nossa, você vai para o inferno. Se não fizer aquilo, tal, você tem que fazer assim, assim, né? Eu já vou dizer por que você tem que fazer e é complicado. E aí depois você tem um tempo ali, porque quando você descobre que está errado, você tem isso enraizado em você, desde quando? Esse é o processo de conversão. Primeiro você tem o convencimento do caminho errado, depois tem a desconstrução das suas convicções, para depois você poder encaminhar no caminho certo. São coisas tão profundas assim na nossa vida, que se nós fizéssemos essa prática, não só na vida cristã, em toda a nossa vida, a gente tem essa dificuldade de mudança. Mas hoje é um dia que o Senhor nos colocou aqui para convocá-lo a refletir, a fazer esse momento, essas fases de mudança, a encontrar dentro de você aquilo que você precisa mudar, o que você precisa, onde porventura há uma coisa, você não está com a vida toda, não, eu sou um religioso, não, você tem práticas religiosas junto com o Evangelho, que às vezes prejudica a tua vivência com Deus numa intensidade maior. Então, agora é o momento de você descobrir como fazer isso, você descobrir como encontrar Jesus de verdade, na integralidade. Mas afinal, aí nós estamos falando, e o Jesus do Evangelho onde ele estava? No templo. No lugar onde ele deveria estar. Na simplicidade do templo. Não estava entre o povo, as barracas, aqueles pessoal que ia, via, corria para lá para ver ele fazer seu sacrifício e tal, que vieram de longe para Jerusalém. Não estava lá naquele babúrdia, naquele
Não estava lá. Ele estava na singeleza do templo, entre os doutores, conversando com ele, falando das coisas do Pai. Eu digo para você, Jesus está tão perto de você, de nós, que não precisa de sacrifício, não precisa andar 3 dias para encontrar, é só dizer, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor hoje. Não precisa 3 dias, não precisa tanto processo. Ele está na singeleza, está na casa do Pai, está habitando no seu coração. Às vezes ele habita no seu coração, mas ele não tem todo o espaço que ele deveria ter. Talvez você não tenha dado a ele, mesmo numa prática religiosa, né? Numa prática de dia a dia, não tem dado a ele todo o tempo que você precisa, que você deveria. Todo o seu coração, às vezes tem dado um espaço para ele, mas tem sobrado as tuas práticas religiosas, os teus sonhos religiosos, que tem gente que tem sonho religioso. Ele está na igreja porque ele quer um ministério, está na igreja porque ele quer uma posição, está na igreja porque ele quer estar lá na frente todo dia, cantando, fazendo isso, aquilo. É muito bom ter esse desejo, mas isso não é, isso é uma atividade. Uma coisa ajuda a outra, mas uma coisa não dispensa a outra. A vida com Cristo, né, ela é uma sequência, é uma vivência. E isso tem que ser como consequência nós queremos adorar a Deus, não como objetivo. Se você vai para a igreja só porque você vai cantar, você está indo lá buscar palco, meu querido. Não está querendo ir adorar o Senhor. Não, é diferente você ir lá e você vai, você tem uma responsabilidade, tá? Claro, não é isso que eu estou falando. Estou falando aquelas pessoas que vai lá, se ela achar que ela vai lá e vai cantar, ou vai pregar, ou vai ter uma oportunidade, ou vai ter uma exposição pública lá, e ela não tiver, ela volta tristinha para casa. Isso é gente que não conheceu o evangelho, não sabe o que é adoração ainda. Então, Jesus está na singeleza do templo, e o templo do seu coração, da sua vida. Às vezes ele está dentro de cada um de nós, nós não nos damos conta. E aí, trazendo mais 2 definições, contrapontos de religião e evangelho, a religião é o esforço humano para alcançar méritos diante de Deus. Olha só, religião é um esforço humano para alcançar méritos diante de Deus. O evangelho é Deus dando seu filho para resgatar o homem. Você vê? Religião é quando você acha que você está fazendo tanto esforço para agradar a Deus, de fazer para alcançar mérito para ser salvo. E o evangelho não é Deus que deu o seu filho para te resgatar. Isso aqui é amor e não se compra com o mundo. É isso que é a verdadeira religião. Outro contraponto diz assim, religião é o que o homem busca fazer por Deus. Evangelho não é obra nem mérito humano, é o que Deus já fez pelo homem. É o que Deus já fez por você. Isso é evangelho. E agora, conhecendo esses conceitos, toda essa abordagem, você me responda, será que dentro do cristianismo, dentro do meio evangélico, nós temos religiosidade? Será que tem gente religioso? Será que tem muita mistura de religião com evangelho, de gente que não sabe a separação disso? Que vive uma vida religiosa achando que é tudo? Que servir a Deus é tudo isso? Será que você não está envolvido mais com prática religiosa que com a vida no evangelho? Será que eu não estou? Ou você já foi transformado pelo evangelho? Não, ainda não foi transformado pelo evangelho e vive em uma gaiola da religião? Será? Essas são questões que nós temos que responder todos os dias. Isso que estou fazendo é evangelho ou é gaiola? Isso que eu não estou deixando de fazer, eu faço por convicção do meu coração, temor a Deus, ou porque eu tenho medo, eu tenho um limite da gaiola da religião que eu não faço, não porque eu tenho uma mudança de vida, mas sim porque eu tenho medo de ser visto. São perguntas que a gente precisa responder. E se te perguntarem hoje, se sua vida findar hoje, para onde você vai? Você vai responder, claro, vou para o céu. E se perguntar mais, por que você acha que irá para o céu? Qual vai ser a tua resposta? Eu queria que você se respondesse para você agora. Né? Logo em seguida, nós vamos fechar essa indagação. Mas antes, eu vou dizer para você assim, qual é a diferença do evangelho e do cristianismo para as demais religiões. Se você perguntar lá para um muçulmano, dizer
Se você morrer hoje, para onde você vai fazer? Vou para o paraíso. Vai para o paraíso por quê? Porque eu leio o Alcorão, pratiquei o Alcorão, porque eu fiz minhas orações diárias, virado para Meca, eu fiz peregrinações, eu fiz isso, eu fiz tudo que me foi ensinado. Então, por isso, quando eu morrer, eu vou para o paraíso. Se você perguntar para um cristão religioso, fazer a mesma pergunta, para onde você vai? Eu vou para o céu. E por que você acha que vai para o céu? Porque eu vou à igreja, porque eu oro todos os dias, porque eu sou dizimista, eu contribuo, eu dou cesta básica, eu participo da Santa Ceia, eu fui batizado, eu faço isso, eu deixei de fazer aquilo, eu não devo, eu não tal, não, não. E agora eu vou falar para você, se você perguntar para um cristão genuíno, você vai para o céu? Eu vou. Por que você vai para o céu? E essa é a resposta que a maioria das pessoas não sabem dar. Um cristão genuíno vai dizer, eu vou para o céu, porque embora eu sendo um pecador, um indigno, uma pessoa de péssima qualidade, que apesar de eu lutar, todos os dias eu pecava, todos os dias eu cometo pecados. Mas Jesus, por sua infinita graça, deu sua vida por mim na cruz, me resgatou, pagou o preço e me fez vencedor. E por isso eu vou, não por nada que eu possa fazer, não por nada que eu fiz, não por nada que eu tenha que fazer, mas tudo pelo mérito dele, tudo pelo mérito de Cristo. É por isso que eu vou ao céu, quando o Senhor me chamar. Nada que eu possa fazer me leva para lá, porque Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo por mim. Eu só preciso servir a Ele aqui enquanto eu viver de todo o meu coração. Por isso que a Bíblia fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. O Evangelho é a versão pura da graça de Deus. Pura, de origem de Deus. O Evangelho é a versão da graça de Deus. Pela graça sois salvo. O que é a graça? É você receber algo que você não merece. Na realidade, nós mereceríamos o inferno. Na realidade, nós como pecadores não teríamos mérito nenhum. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E nos disse, nada, não precisa você fazer nada que você possa fazer te garante salvação. Nada que você possa fazer paga o valor do seu resgate. Isto não vem de vocês, nada que você pode fazer. Nada. É dom de Deus. Então veja bem, de graça, dom. Dom é um presente, uma dádiva de Deus. Não é por obras, nada que você possa fazer. Nada que você possa fazer. Não é por obra de ninguém. Porque você eu vou para o céu porque eu fiz isso. Tá vendo? Por que o cristão religioso que eu falei ali? E por que aquele negócio de eu deixei de fazer? Porque nada, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai dizer, eu cheguei aqui porque eu fiz isso. Eu cheguei ali porque eu fiz aquilo, deixei de fazer isso. Nada disso te leva. Apenas os méritos de Cristo nos alcançam para a salvação. Eu gosto muito da ilustração do pastor Russell Shedd, o pessoal que me ouve sempre. Eu repito isso porque eu acho tão fantástico isso. Da pessoa que chegou lá no céu e bateu na porta lá. Toque, 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 toque. Abriu-se a porta e disse, escuta, aqui é o céu? Ele falou, sim, aqui é o céu. Então tá, eu vim para cá. Falei, por que você acha que veio para cá? Ele falou, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo, não fumava, não bebia, não roubava. Eu, tá. Falou, para aqui.
Então não é aqui não. O teu lugar é no inferno. Quem tem mérito vai para o inferno, aqui só pelos méritos de Cristo na cruz. O céu é pelos méritos de Cristo. E é isso que eu quero te convocar. Deixa seus méritos no chão. Deixa o seu fiz, o deixei de fazer, joga no lixo. E olha para Jesus e diz, ó Senhor, eu só tenho uma chance de alcançar a salvação, de não viver a eternidade no inferno. Só tenho uma chance. É mantendo-me fiel ao Senhor por todos os dias da minha vida, porque por tudo que o Senhor fez, pela sua morte na cruz, pelo preço que foi pago na cruz, eu fui comprado, eu fui resgatado. E é por isso que nós precisamos, cada dia, todo dia, nos arrepender. Todos os dias, nós olharmos no espelho e dizer, Senhor, que eu vença os pecados desse dia e me perdoa, porque eu quero colocá-los diante da cruz de Cristo. E todas as vezes que o inimigo chega para você e diz assim, olha aqui, você fez isso, fez aquilo, tá? Você vai lá, confessa e se arrepende e diz, está na cruz. Não tem mérito. Está na cruz. Na cruz de Cristo é que representa esse evangelho que está acima da religiosidade, acima das denominações religiosas. É esse evangelho que nós temos cada dia a viver o Cristo que reside em nós através do seu Espírito, para que proclamemos a todos aqueles que precisam ouvir que a cruz foi o preço e que nós recebemos esse dom, esse presente de Deus pela sua graça, que não precisa de mérito nenhum nosso. Nada que nós possamos fazer muda o nosso destino eterno, a não ser servir ao Senhor. Deus te abençoe e que essa mensagem seja uma prática em nossas vidas, inclusive para mim, que eu começo, renovo a prática dela cada manhã e com certeza ao levantar-me daqui, mais e mais, eu vou buscá-la e praticar mais, porque não é porque eu estou aqui nessa posição que eu tenho mérito algum mais que qualquer um de vocês, qualquer uma outra pessoa, como os muitos se acham. Eu quero sempre dizer, Senhor, eu quero ser um eterno aprendiz de como ir para o céu pela graça maravilhosa do Senhor. Amém.